Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de António Nobre, que foi um poeta português cuja obra se insere nas correntes ultrarromântica, simbolista, decadentista e saudosista. Nascido no Porto em 1867 e falecido na Foz do Douro em 1900. A sua obra principal é a coletânea de poemas Só. António Pereira Nobre, mais conhecido como António Nobre, nasceu na Rua de Santa Catarina, na cidade do Porto, a 16 de agosto de 1867, onde a sua família residia nessa ocasião. Era filho de uma família de comerciantes e proprietários rurais do Alto Douro, sendo o seu pai um antigo emigrado no Brasil. Este era natural de Borba de Godim, era uma freguesia da cidade da Lixa, no concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, onde a família viveu vários anos até ao nascimento do terceiro filho, quando o António tinha 7 anos. O poeta passou por outros locais na sua infância, desde o interior de Trás-os-Montes, em casa dos seus avós, a Lessa de Palmeira, no concelho de Matosinhos, onde o seu pai possuía uma quinta. O poeta guardava boas recordações da praia da Boa Nova, lá em Lessa da Palmeira. Chamou ao mar da praia da Boa Nova o Prof. Oceano, que considerava o seu grande mestre e professor em aula aberta. Os verões eram passados lá na Praia Nova, ou na Pova de Varzim, a que ele se refere de modo especial em vários poemas. Foi nesta praia que ele conheceu Miss Charlotte, uma jovem preceptora inglesa, com quem viria a corresponder-se durante 2 anos e que lhe encurtou o nome para Anto, que ele depois tornaria personagem de ficção, por exemplo no poema Males de Anto. António Nobre estudou em colégios do Porto e frequentou os principais centros da Boémia portuense, convivendo com figuras literárias como Raul Brandão e Júlio Brandão, e publicando criação poética. Os seus primeiros poemas conhecidos datam dos 15 anos de idade. Em 1888, matriculou-se no curso de Direito da Universidade de Coimbra, mas teve dificuldade em inserir-se na vida estudantil coimbrã, não passando do primeiro ano 2 anos seguidos. No entanto, fundou com Alberto de Oliveira a revista Boémia Nova, onde a publicação de Insubmissos, de Eugênio de Castro, gerou uma polémica que constituiu um marco na emergência do simbolismo e do decadentismo em Portugal. Em Coimbra, residiu numa fortificação medieval que ele apelidou de Torre de Anto, como aliás ainda continua a ser chamada hoje, onde se acentuou o seu culto por uma postura romântica e egocêntrica, e onde elaborou muitas das composições poéticas que viriam a integrar a sua principal obra publicada em vida. Perante o fracasso em Coimbra, António Nobre optou por partir em 1890 para Paris, onde frequentou a Escola Livre de Ciências Políticas, portanto, a École Libre des Sciences Politiques, de Émile Butmy. António Nobre viveu momentos de angústia na Cidade de Luz, lutando com dificuldades financeiras longe da pátria, dos lugares da sua infância e dos amigos. Devido às dificuldades económicas, passou o ano letivo de 1892-93 na casa da família, no Seixo, mas regressou a Paris, depois em dezembro desse ano de 1893, tendo-se licenciado em Direito no ano de 1895. Durante a sua permanência em França, familiarizou-se com as novas tendências da poesia do seu tempo. Aí contactou com poetas simbolistas, conheceu Verlaine e muitas outras celebridades que refere num caderno de apontamentos, entre as quais se encontram os escritores Émile Zola, Alexandre Dumas e Mallarmé, ou a atriz Sarah Bernard. Foi também em Paris que contactou com Eça de Queiroz, na altura cônsul de Portugal naquela cidade, e se tornou um seu admirador. Foi também em Paris que escreveu a maior parte dos poemas que viriam a constituir a coletânea Só,
que publicaria naquela cidade em 1892 e que viria a ser a sua única obra publicada em vida. A obra foi mal acolhida em Portugal, com exceção de alguns amigos. Só foi depois reeditada em Lisboa, 6 anos depois, com algumas variantes em relação à edição de Paris. E as reações já foram mais favoráveis, tendo lançado definitivamente o poeta no meio cultural português. Aparecido num período em que o simbolismo era a corrente dominante na poesia portuguesa coeva, só diferencia-se dos cânones dominantes dessa corrente, o que poderá explicar as críticas pouco lisonjeiras com que a obra foi inicialmente recebida em Portugal. Apesar dessas críticas, a obra de António Nobre teve como mérito, juntamente com Cesário Verde, Guerra Junqueiro, Antero de Quental, entre outros, de influenciar decisivamente o modernismo português e tornar a escrita simbolista mais coloquial e leve. No seu regresso a Portugal, António Nobre decidiu enverdar pela carreira diplomática. Participou no concurso para cônsul e chegou a ser nomeado para o consulado de Pretória, posto que ele não chegou a ocupar por motivos de saúde. Adoeceu com tuberculose pulmonar, doença que o obrigou a ocupar os últimos 3 anos da sua vida em viagens entre sanatórios, na esperança da cura. Esteve primeiro na Suíça, em várias estâncias, de onde regressou a Portugal. Com o agravamento dos sintomas, embarcou para a América. Passou por Nova York e Baltimore, onde visitou o túmulo do Edgar Allan Poe. Mais tarde, na Madeira, pareceu melhorar e regressou depois, então, de novo ao continente. Esteve nos arredores de Lisboa e depois outra vez na Suíça. Passou por Paris e regressou já muito mal depois ao nosso país. Passou um breve período no sanatório do Seixoso, que era lá na Borba de Godinho, portanto, a terra do seu pai, e pela casa que a família tinha no Seixo, que é outra localidade também lá do concelho de Penafiel, e que pertence à freguesia de São Mamede de Recezinhos, sempre à procura de que as mudanças de clima pudessem ser um remédio para o seu mal. Infelizmente em vão. Faleceu vítima de tuberculose na Foz do Douro, a 18 de março de 1900, com apenas 32 anos de idade. Faleceu na casa do seu irmão Augusto Nobre, um reputado biólogo e professor da Universidade do Porto, onde ele tinha chegado na véspera, vindo lá do Seixo. Em 1907, quando o seu irmão, o Augusto Nobre, construiu um jazigo no cemitério do Prado do Repouso, lá no Porto, o corpo do António Nobre foi ali colocado. Mas, posteriormente, foi transferido no ano de 1946 para o cemitério de Lessa da Palmeira, localidade portanto, onde ele tinha crescido e de que ele muito gostava. Um monumento a António Nobre, desenhado pelo arquiteto Álvaro Cisa Vieira, encontra-se perto da praia da Boa Nova, onde está escrito: farto de dores com que o matavam, foi em viagens por esse mundo. António Nobre, 1980. Também nas rochas da praia está uma placa que reproduz os 4 primeiros versos de um soneto que o poeta dedicou e consta no seu livro só. Aliás, até posso ler-vos esse soneto. Na praia lá da Boa Nova, um dia edifiquei, foi esse o grande mal, alto castelo, o que é a fantasia, todo de lápis lazuli e coral. Portanto, estes são os versos que estão lá na lápide. E o soneto continua. Naquelas redondezas não havia quem se gabasse de um domínio igual. Oh, castelo tão alto! Parecia o território de um senhor feudal. Um dia, não sei quando, nem sei de onde, um vento seco de deserto e splém deitou por terra ao pó que tudo esconde o meu condado, sim, porque eu já fui um poderoso conde naquela idade em que se é conde assim. Eu depois falarei lá mais adiante, mais em pormenor do livro. O poeta António Nobre deixou inédita a maioria da sua obra poética.
apesar da morte prematura, influenciou grandes nomes do modernismo português, como o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro, Alfredo Pedro Guisado e Florbela Espanca, deixando uma marca indelével na literatura lusófona. A sua única obra publicada em vida, O Só, que, como vimos, foi publicada em Paris no ano de 1892 e que constitui um dos marcos da poesia portuguesa do século XIX, não foi, no entanto, tudo o que ele escreveu. Ele deixou um grande número de poemas inéditos que viriam a ser publicados póstumamente nos livros Despedidas, 1891-1899, que saiu em 1902, contendo os poemas que foram, portanto, escritos, né, depois da edição do Só. O outro é Os Primeiros Versos, 1882-1889. Portanto, está a ver este poemas muito mais da juventude e que foi editado em 1921. O outro livro é Alicerces, seguido de livro de apontamentos. Reúne aqui 2 livros, né? E que saiu no ano de 1983. Os poemas do Alicerces foram escritos entre 1882 e 1886 e os do livro de apontamentos, esses foram entre 1890 e 1895. Nestes escritos, que ele deixou, portanto, incompletos, né, é possível ver neste processo por concluir a sua maneira de escrever. E então vemos aqui como aquela poesia que está no Só, por exemplo, e que parece ao leitor tão simples, tão linear, foi tão burilada, tão trabalhada antes de ser considerada definitiva. A sua vasta correspondência também foi recolhida e editada em vários livros, acompanhada de diversos estudos sobre a sua vida e obra. Há também colaboração de António Nobre em revistas, como A Mocidade de Hoje, no ano de 1883, A Boémia Nova, no ano de 1889, e encontram-se também algumas colaborações suas em outras publicações periódicas, nomeadamente no Branco e Negro, entre os anos de 1896 e de 1898, na Imprensa, de 1885 a 1891, e em A Leitura, nos anos de 1894 a 1896. O escasso número de volumes da sua obra não impede que ela constitua um marco de referência na literatura portuguesa. Aliás, à semelhança de outros autores, com uma obra também quase única, como, por exemplo, o Cesário Verde, por exemplo. E então, eu agora iria falar mais então em pormenor das características da sua obra, então com incidência especial no Só, que foi o livro que eu andei a ler esta semana, não é? E que é, digamos, a sua obra-prima e a única que ele publicou em vida. Na memória aqui, no início do livro, que ele dedicou aos pais, já falecidos nessa altura, e que, portanto, abre o livro, ele declara que este é o livro mais triste que há em Portugal. Portanto, ele diz assim, a terminar, portanto, aquela memória, onde evoca primeiro a memória dos pais, a mãe que morreu primeiro, e depois o pai, com saudades, não é? Que diz, foi ter com ela. E depois termina assim, dirigindo-se depois aos leitores. Ouvi estes carmes que eu compus no exílio. Ouvi-os vós todos, meus bons portugueses, pelo cair das folhas, o melhor dos meses. Mas tende cautela, não vos faça mal, que é o livro mais triste que há em Portugal. Não é exatamente verdade que seja realmente o livro mais triste que há em Portugal. Há outros também igualmente muito tristes. Eu lembro de livros que já li que também são muito tristes. Mas, na verdade, é real o sentimento de tristeza e de exílio que perpassa na sua obra, não só neste livro, mas em toda a sua obra. Os poemas de Só são marcados pela lamentação e pela nostalgia. Vários fatores terão contribuído para esse sentimento. O António Nobre foi sempre um desambientado, por onde quer que andou. Depois de uma infância repartida por várias regiões do norte de Portugal, não conseguiu inserir-se no ambiente académico de Coimbra, como já vimos, onde não obteve qualquer êxito nos estudos. Ainda antes de partir para o estrangeiro, ele já se sentia, portanto, um exilado. O exílio real em Paris só veio aumentar mais esse sentimento. Apesar dos conhecimentos e das amizades que lá angariou, ele continuou a não conseguir integrar no meio ambiente. O António Nobre lembra com saudade
Uma infância feliz, no norte de Portugal, onde passou a infância e a juventude. A sua ama, Carlota, que o criou, que se refere a ela aqui em vários poemas. As paisagens e as gentes que conheceu no Douro interior e litoral. Os poveiros que ele via sair para o mar em busca de sustento, de onde por vezes não voltavam. As viúvas e os órfãos dos pescadores a viverem de esmolas. Portanto, como é natural, tudo isso deixou marcas para toda a vida e se refletiu na sua obra. Só é assim uma obra imbuída de subjetivismo, de tristeza, de sentimentos, de exílio, mas simultaneamente suavizada pela presença de um fio de autoironia. Por isso, não admira que nos seus poemas haja ainda muitos traços do romantismo moribundo, mas rompa também com a estrutura formal do simbolismo, o género poético em que se insere, que se traduz na utilização do discurso coloquial e na diversificação estrófica e rítmica nos poemas. A produção poética do António Nobre em Só e na sua restante obra mostra uma clara influência do Almeida Garrett e do Júlio Diniz, mas insere-se decididamente nos cânones do simbolismo francês, com que ele conviveu. A sua principal contribuição para o simbolismo lusófono foi a introdução da alternância entre o vocabulário refinado dos simbolistas e um outro mais coloquial, reflexo da sua infância junto do povo nortenho. Isso vê-se perfeitamente neste poema que eu agora vos vou ler, em que ele fala dos pescadores poveiros, e que é o poema número 2 daquele conjunto que ele chama o Lusitânia no Bairro Latino, em que ele convida um seu amigo lá de Paris, um tal Jorge, a vir cá a Portugal a visitar o seu país. É, portanto, um poema muito interessante. E vejam aqui que ele intercala linguagem erudita, depois com a linguagem, a maneira de falar dos pescadores poveiros. Jorge, anda ver o meu país de marinheiros, o meu país das naus, de esquadras e de frotas. Oh, as lanchas dos poveiros a saírem à barra, entre ondas de gaivotas. Que estranho é! Fincam o remo na água até que o remo torça, à espera da maré, que não tarda aí. Avista-se lá fora. E quando a onda vem, fincando-o a toda a força, chamam todos a uma: agora, agora, agora! E a pouco as lanchas vão saindo. Às vezes, sabe Deus, para não mais entrar. Que vista admirável! Que lindo, que lindo! Isso uma vela quando já tem mar. Dá-lhes o vento e todas à porfia lá vão soberbas sob um céu sem manchas, rosário de velas que o vento desfia, a rezar a ladainha das lanchas. Senhora na agonia, olha acolá, que linda vai com seu erro de ortografia. Quem me dera ir lá. Senhora da guarda, ao leme vai o mestre Zé da Leonor. Parece uma gaivota, aponta-lhe a espingarda ao caçador. Senhora da ajuda, ora por nobres. Caluda, semos probes. Senhor dos mares e estrela do mar, acabamos. Parece Nossa Senhora a andar. Senhora da luz, parece o farol. Mãe de Jesus, é tal qual ela, se lhe dá o sol. Senhor dos passos, Senhora da hora. Águias a voar pelo mar dentro dos espaços, parecem ermidas caiadas por fora. Senhor dos navegantes, Senhor de Matozinhos. Os mestres ainda são os mesmos de antes. Lá vai o Bernardo da Silva do Mar e mais os 4 filhinhos, Vascos da Gama, que andam a ensaiar. Senhora dos aflitos, mártir São Sebastião, ouviu os nossos gritos, ouviu os nossos gritos. Deus nos leve pela mão, vamos em paz. Ó lanchas,
Deus vos leve pela mão. Ide em paz. Ainda lá vejo o Zé da Clara, os remelgados, o Jeques, o Pardal, não me perdes. E das vagas, aos ritmos cadenciados, as lanchas vão traçando, à flor das águas verdes, as armas e os varões assinalados. Lá sai a derradeira, ainda agarra as que vão na dianteira. Como ela corre, com que força o vento a impele. Vamos com Deus! Lanchas, ide com Deus! Ide e voltai com Ele por esse mar de Cristo. Adeus, adeus, adeus. Na sua poesia, António Nobre concede grande atenção ao real, descrito com minúcia e afeto, mesmo se à distância da memória e do sentimento do exílio. Este sentimento só, aparentemente, resulta da sua ida para Paris, pois já existia antes, como vimos, e vai estar presente em toda a sua obra, mesmo naquela que foi escrita após o regresso a Portugal. Tanto em Só como nos póstumos, assim como nas suas abundantes cartas, está presente um sentimentalismo que se resume aos temas recorrentes da sua obra: a saudade, o exílio, a pátria e a natureza. Este sentimentalismo ganha uma dimensão mítica, por vezes mesmo uma dimensão visionária, na procura de um passado pessoal e nacional, o que está bem presente neste outro poema que eu vou também ler-vos, e que é a Carta a Manuel. Isto é um poema muito grande, eu não vou lê-lo todo, né, porque são uma quantidade de páginas. Portanto, ele escreve ao Manuel, lamenta-se, pede desculpa de já há muito tempo não lhe escrever, desde que está lá em Coimbra, que está triste e não tem vontade muitas vezes de escrever, enfim. Mas, no entanto, quero dar algumas notícias do que se por ali passa. E então, ele a certa altura diz assim: quantos sonhos, meu Deus, quantas recordações, fantasmas do passado, ofélicas visões, que, embora estejam lá no seu país distante, ouço-as falar na minha alcova de estudante. Minhas visões, entrai, entrai, não tenhais medo. Ó rio doce, túnel de água e de arvoredo, por onde Anto vogava em o vagão de um bote. E ao sol do meio-dia, os banhos em pelote, quando íamos nadar à ponte de Tavares. Tudo se foi, espuma em flocos pelos ares, tudo se foi. Hoje, mais nada tenho que esta vida claustral, bacharética, funesta, numa cidade assim, cheirando, essa indecente, por toda a parte, desde a alta à baixa, a lente. E ao pôr do sol, no cais, contemplando o mondego, honestos bacharéis são postos em sossego, e mal a cabra bala aos ventos os seus ais, espeque de quarto de hora em palavras iguais, os tristes bacharéis recolhem as herdades, como na sua aldeia, ao baterem trindades. Bem me dizias tu, como que adivinhando, o que isto para mim seria, Manuel, quando, o ano passado, vim contra a tua vontade, matricular-me aí, nessa universidade. Anto, não vás, dizias tu. Eu, fraco, vim, mas certamente é natural, não chego ao fim. E realmente foi verdade. Só lá esteve 2 anos. E mesmo assim não fez nada. Ainda na mesma linha deste poema, vemos que António Nobre, na sua obra poética, procurou recuperar um pitoresco português ligado à vida dos simples, ao seu vigor e à sua tragédia, pelos quais sentia uma ternura ingênua, infantil mesmo. Essa atitude romântica e saudosista marcaria profundamente a literatura portuguesa posterior, aproximando-o de figuras literárias como o Guerra Junqueiro e o Almeida Garrett. A sua admiração por Garrett está bem clara num poema significativamente intitulado Viagens na Minha Terra. E vou não ler esse poema todo, não tinha tempo,
mas só aquela passagem onde ele se refere ao Almeida Garrett. E não só ao Almeida Garrett. Portanto, este poema, como realmente o poema dá a entender, fala de viagens, numa viagem dele lá à terra dos avós, lá para trás dos montes, e conta da viagem. Depois chega lá e a sua avózinha, não é? Como todas as avós, muito preocupada com o seu netinho. Então tu vais lá de Coimbra, assim tão magrinho, tão sumido, e depois vai metê-lo na cama, ajudá-lo, e então diz: eu deitava-me mudo e triste. Reza também o terço, ouviste? Versos bailando dentro de mim. Não tinha tempo de ir na sala de novo. Apaga a luz! Que rala! Descansa, minha avó, que sim! Ora, às ocultas, eu trazia no seio um livro e lia, Garrett da minha paixão. Daí a pouco a mesma reza: não vás dormir de luz acesa, apaga a luz. E eu ainda não. E continuava lendo. O dia vinha já rompendo de novo. Já dormes, diz. E dormia com a ideia naquela tia Doroteia de que fala Júlio Diniz. Portanto, talvez falava do Garrett e do Júlio Diniz. Outro fator importante foi a tuberculose pulmonar, que acabou por levá-la à morte, muito jovem. Mas a tuberculose pulmonar de António Nobre apenas se manifestou depois de publicada a primeira edição do Só, pelo que os poemas do livro não podem ser analisados à luz daquela doença. Em toda a sua obra está presente a procura de um regresso a um passado feliz, que transfigura a realidade, poetizando-a e aproximando-a da intimidade do poeta. Estas características da sua obra ligam-se, portanto, às influências simbolistas e decadentistas que ele recebeu em Coimbra e em Paris, podendo ser interpretadas como uma ironia amarga perante o que o poeta achava ser a agonia de Portugal e a sua própria, particularmente daquela fase final da sua vida, em que as circunstâncias críticas do seu estado de saúde contribuíram bastante para as características da sua obra. Marcantes, portanto, dessa obsessão pela morte são poemas como A Balada do Caixão, Caro data verbibus. Reparem bem no título, isto é uma frase em latim, que se virmos só a primeira sílaba de cada palavra, caro, data, verbibus, cadáver. Portanto, já é significativo. Depois o outro, Malos de Anto, e a segunda parte dos Malos de Anto, os meses depois no cemitério. Portanto, estes são, digamos, os poemas onde ele mais refere a morte. Mas a morte está sempre presente, mais ou menos, em todos os seus poemas. Eu, na impossibilidade de ler todos estes poemas, né, vou ler só A Balada do Caixão, porque realmente já é muito tarde e então não dá para ler tudo. Eu tenho pena, porque são realmente poemas muito interessantes, nomeadamente aquele dos Males de Anto, especialmente a parte final, onde ele dialoga com o coveiro já morto, não é? E pede que o coveiro lhe arranje assim uma cova jeitosa para ele descansar toda a eternidade. Mas, portanto, não me sendo possível lê-lo, vou ler só A Balada do Caixão, dado que é muito pequenininha, só uma página. O meu vizinho é carpinteiro, algibebe de Dona Morte. Ponteia e cose o dia inteiro, fatos de pau de toda a sorte. Mogno de broados de veludo, Flandres gentil, pinho do norte. Ora eu, que trago um sobretudo que já me vai aborrecer, fui-me lá ontem. Era entrudo, havia imenso que fazer. Olá, bom homem, quero um fato, tem que me sirva. Vamos ver-me. Olhou, mexeu na casa toda. Eis aqui um e bem barato. Está na moda? Está na moda. Gostei e nem quis apressá-lo. Muito justinho, pouca roda. Quando posso mandar buscá-lo? Ao pôr do sol, vou dá-lo a ferro. Pôs o bom homem a planá-lo. Ó meus amigos,
salvo erro, juro pela alma, pelo céu, nenhum de vós ao meu enterro irá mais dandy, olhai, do que eu. Considerada usada para a época, a obra de António Nobre foi lida por alguns como nacionalista e tradicionalista. Essa leitura foi abandonada pela crítica mais recente, que reconhece não se tratar da obra de um solitário virado para dentro de si. Antes vê nela a representação de um universo interior e de um Portugal que expressam uma crise de valores que a história mostrou estar à beira de mudanças de vulto. A prova disso é que 10 anos depois dele morrer, caiu a monarquia e começou a república. Mas o mais original de só passa pela forma antideclamatória, que inserindo-se no dolorismo e confessionalismo lírico, quase sempre de inspiração autobiográfica, dá ao leitor uma impressão de extrema simplicidade, diluindo nesta sua elaboração a cultura literária e o rigor de construção que lhe subjazem. Neste sentido, António Nobre insere-se numa poesia portuguesa pré-modernista, ao colocar em questão uma linguagem poética fortemente convencional e normativa. Apesar do escasso número de volumes da obra do António Nobre, ela constitui um dos grandes marcos da poesia do século XIX e uma referência obrigatória da literatura portuguesa. Este autor é, assim, à semelhança de outros autores de obra quase única, como o Cesário Verde ou o Camilo Peçanha, por exemplo, uma figura incontornável da poesia lusófona. E por aqui me fico, que nem que quisesse, não tenho tempo para mais. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre António Nobre, o grande poeta de um livro só, chamado Só, mas que marcou a literatura do século XX. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar para a semana, para vos poder falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!